Olá, amigos, site treinamentoesportivo.com. Aqui é o João Coutinho. Hoje eu estou aqui numa conversa com o Dr. Fabrício Boscolo. Na verdade, eu não conhecia o trabalho do Fabrício até o final do ano passado e através da indicação aí do professor Anderson, que é lá de Goiânia, grande amigo meu, então tenho que agradecer. Ele me indicou esse livro aqui, né? Exercício intermitente, estado da arte, sobre HIIT. E, cara, eu vou te confessar que eu adorei o livro, Fabrício, tá? Até para te dizer que é o tipo de livro que eu gosto, né? É o livro que vem para ajudar e ser muito mais assim uma ferramenta para o professor, o profissional do esporte, né? Às vezes a gente vê aí um monte de artigo sobre um assunto e de repente você consegue ter um livro tranquilo, fácil de leitura, que sintetiza todos os artigos, né? E eu sempre digo que uma das melhores coisas que tem é a gente poder pegar artigos de revisão de pessoas que a gente sabe que dominam o assunto. Porque é isso, né? A gente tem essa polêmica hoje em dia aí na internet, a polêmica que o Júlio Serrão botou muito bem essa semana aí, eu vi um artigo dele interessante sobre a síndrome do último artigo, né? Então, Aham, todo último artigo que lança, o pêndulo da ciência muda para um lado, muda para o outro, né? E às vezes a gente se esquece que não é porque um artigo não achou um resultado que a premissa não vale, né? Então, hoje isso aí. eu quis muito conhecer você, né, e conhecer mais o seu trabalho, então já estou te parabenizando pelo livro. A gente vai falar um pouquinho mais dele daqui a pouco, né? Mas antes de tudo, Fabrício, para quem não te conhece, cara, quais são suas credenciais aí? Como é que é a sua formação, sua vida aí no meio da educação física, cara? Bom, Coutinho, primeiro eu queria te agradecer o convite para esse bate-papo. Também acompanho teu trabalho já faz um tempo. Estou muito feliz de estar podendo compartilhar essas informações e a conversa contigo. Eu espero que seja muito legal também. Bom, eu entrei na graduação em Educação Física em 98 na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Pô, então você é contemporâneo meu, cara. Você é tão É, já dinossauro que nem eu. sou de 98. E aí eu fiz o bacharelado, a licenciatura, e em 2013 eu entrei no mestrado lá, terminei em 2005, quando eu entrei no doutorado e acabei em 2008. Então eu fiz licenciatura, bacharelado, mestrado, doutorado lá na Unicamp, na Legal. Faculdade de Educação Física. Ótimo. Isso é quanto à minha formação acadêmica. Claro. Mas desde 2000, 2001 eu trabalho com atletas de modalidades de combate e presto consultoria para times de diferentes modalidades, especialmente modalidades de lutas e esportivas coletivas. Então, minha vivência no esporte já tem aí um bom tempo como praticante e também como treinador, técnico, consultor. Fabrício, isso é muito legal, cara. Eu vou te falar que isso também foi uma das coisas que me aproximou, assim, de você. Além do fato de a gente ser dinossauro aí, porque já de turma de 98, né? A gente já tá ficando pra tiozinho né? Mas na verdade eu acho que a gente tem uma característica interessante, e tem vários professores que eu tô entrando em contato e conheço, que é essa. A gente já é uma geração que não é mais aquela geração do só acadêmico, né? E não é só a geração do ex-atleta. A gente já é pessoas que vivenciam a prática, trabalham na prática, né, com os esportes, e que foi aí para o meio acadêmico, né, estudar, e quer dizer, no seu caso você vai mais a fundo, fez a carreira acadêmica, no meu caso eu parei e preferi continuar no esporte, mas a gente sempre tem esse laço, né, de estar sempre fazendo a parte prática com a parte, Sim. né, da formação científica. E eu acho isso muito importante, então eu acho que é um passo grande que a nossa área deu no crescimento, então estou até feliz hoje em dia com o nível da discussão, né, que a gente tem na internet. Claro, tem muita coisa ruim também ainda, tem muita propaganda, mas eu acho que a gente já evoluiu muito nesse sentido. E é justamente por isso que eu quero te perguntar, Fabrício, você escreveu um livro sobre HIIT, né? Nada mais na moda do que HIIT, né? Então, antes de a gente começar a falar um pouco de uma questão um pouco mais técnica, como que o HIIT apareceu aí na sua vida? O que levou você a pesquisar o HIIT, cara? Durante o final da minha graduação, eu já conversava bastante com o Emerson Franchini,
Sim, sobre modelos de avaliação intermitente para lutadores de judô, e isso já me despertou para os primeiros estudos lá do Bogdanes, do Hargreaves, que investigavam um modelo intermitente de esforço físico. E depois, um pouco mais para frente, em 2003, quando eu entrei no mestrado, um colega meu também investigava, na época do seu mestrado, o treinamento intervalado de alta intensidade na piscina. Então, a partir das experiências com lutas, com jogos coletivos e com o meu colega, o Sérgio, que teve isso como objeto de estudo, eu passei a ter mais interesse. E isso lá em 2000, 2001. Óbvio que antes disso eu só experimentava o exercício intermitente quando eu treinava, lutando judô, treinando judô. Bom, em 2009 eu vim para a Universidade Federal de Pelotas e aqui eu me credenciei como orientador de mestrado e doutorado e abri uma linha de pesquisa específica para investigação. Então, criei uma disciplina no curso de pós-graduação aqui, que é especificamente sobre aspectos metodológicos do exercício intermitente de alta intensidade. Essa disciplina está na sua terceira edição, esse ano agora eu ofereço a quarta edição dela, e ao longo dessas edições eu trabalho com os alunos que se matriculam na disciplina. Então a gente tem 2 grupos distintos de informação, parte da disciplina a gente faz estudos e seminários de revisão do estado da arte, sim, tentando entender as definições, as caracterizações, as particularidades do exercício intermitente. E na outra metade do curso, a gente tem a experiência de testar esses protocolos e avaliar o efeito desses protocolos entre os alunos ou de pessoas que eles têm acesso. Então, é uma disciplina teórica e prática para a investigação do exercício intermitente. Não, e esse aí a chave, né, Fabrício? Porque é isso, você não está só ali revisando artigo, pesquisando, você também está botando a mão na massa, vendo os protocolos. Tanto que o livro tem 2 partes, né? Tem uma parte que é estado da arte e uma parte que é de aplicações. Claramente, eu quero pode falar. Não, desculpa de interromper, pode terminar. Na disciplina, é óbvio que não todos os artigos originais dela foram para o livro, mas a gente tem trabalhos que foram para o livro e tem trabalhos que têm saído em revistas específicas da área. Então a gente tenta dar continuidade na relação entre o que está sendo produzido internacionalmente e o que a gente consegue executar aqui de modo local. Eu sempre falo para os meus alunos que a nossa função não é criar problemas para resolvê-los. A nossa função é identificar os problemas que são apresentados pela sociedade, tanto esportiva quanto do exercício físico para a saúde, para a aptidão, e aí sim tentar resolver o problema dos outros, né? Não criar esses problemas e tentar resolvê-los. Eu acho que um lance também importante é que na nossa área, principalmente que eu mexo muito com esporte, mas atividade física em geral, a gente também tem uma questão que você consegue produzir treinos, resultados e depois você investigar e ver o que acontece. Então ela é uma área muito empírica. Né? E eu achei interessante essa sua abordagem, porque justamente eu queria entrar nessa parte do estado da arte, então para a gente poder aqui botar a galera na conversa também, né? Dentro disso, a gente fala do HIIT, tá aí, quem trabalha com esporte já é um tipo de abordagem mais antiga até, né? Não tinha esse nome específico, mas as bases já estavam formadas no esporte, né? E agora a gente começa a ver mais estudos, investigações e aplicações também para questões de saúde, emagrecimento, né? Então, antes de mais nada, você coloca aqui no seu livro a questão que você ainda não tem definido exatamente o que é o HIIT. É isso? O HIIT em si não tem uma definição ainda completa? Na verdade, sim, existem muitas definições. O que não há é um consenso. Então, cada grupo de pesquisadores que busca a hegemonia tenta criar uma definição, um conceito próprio para se estabelecer como predominante. Obviamente, eu prefiro identificar o que tem de interessante em cada corrente ou cada grupo
e aproveitar no nosso cotidiano. Só que a gente não pode esquecer também, João, que a prática do exercício físico ela é muito mutável. Então, se a gente estabelecer uma definição estanque hoje, depois se criam novas práticas e então esse conceito vai acabar ficando obsoleto. O que eu tenho tentado apresentar para as pessoas que conversam comigo sobre treinamento intervalado de alta intensidade? O primeiro elemento essa prática não é nova. Os registros no meio esportivo, especificamente com praticantes de corrida, é de 1912, 1917. Já tem mais de 100 anos de prática, tranquilamente, né? Exatamente. Acho que isso não é ser tão recente assim. Claro. No meio acadêmico, a gente tem artigo publicado na década de 30. Então, obviamente, não tem 100 anos ainda, mas, olha, tá quase lá já. E tem bastante Ou seja, água aí, né? o que a gente faz, na verdade, como sociedade, é reinventar e recriar para se manter falando sobre determinados assuntos. Então, uma definição para mim que ajuda a entender o treinamento intervalado de alta intensidade, que é bastante clássica, é qualquer tipo de esforço que tenha períodos de exercício e de recuperação, essa recuperação ativa ou passiva, e a intensidade do esforço está acima do limiar anaeróbio ou do segundo limiar. Essa é uma definição bastante clássica e esportiva, especificamente das modalidades de endurance. Tem outros trabalhos mostrando que para ser considerado treinamento intervalado de alta intensidade, o exercício precisa estar com alguma variável associada à intensidade acima de 90% do máximo. Então, 90% da frequência cardíaca máxima, 90% do VO2 máximo, 90% da intensidade do VO2 máximo, seja VVO2, por exemplo, ou Pmax. Então, são diferentes definições que tentam caracterizar esse tipo de modalidade. O que é consensual? O exercício intermitente, ele necessita ter alternâncias entre esforços e recuperações. Isso é consenso. Isso é a única coisa que nós não temos dúvida. O resto é tudo negociável. Então, justamente nessa questão da negociação, né, Fabrício, a gente tem aí um marketing muito forte hoje, né? Principalmente pela questão de uma certa briga entre o HIIT e o aeróbio, né? O aeróbio de longa duração, vamos colocar assim, de steady state, né? Para questões aí do emagrecimento, por exemplo, né? Antes a gente ir mais a fundo nisso, qual seria mais ou menos assim dessa negociação que a gente tem aí o que seria para o atleta e o que seria para o aluno da academia, entendeu? O que dá para a gente pensar nesses dois extremos da população aqui, o cara do alto rendimento e o cara que quer se beneficiar e quer usar na academia, por exemplo? Bom, com o indivíduo que é atleta, o principal foco é saber quando inserir as sessões de treinamento intervalado de alta intensidade. Mesmo porque a gente sabe que esse tipo de estímulo de treino começou no meio esportivo e migrou para as pessoas que só buscavam aptidão física. Sim. E, inclusive, um dos modelos mais conhecidos de treinamento intervalado de alta intensidade, que foi estruturado no meio esportivo, passou a ser empregado com cardiopatas após serem observadas melhoras na aptidão aeróbia de atletas de esqui de fundo e cross-country. Então, o treinamento intervalado de alta intensidade tem os mesmos termos de aplicação em diferentes grupos, com a diferença da inserção ao longo do processo de treino. Enquanto que com o atleta eu preciso me preocupar com o período de inclusão deste tipo de exercício ao longo de um processo focando momentos determinados, com indivíduos não atletas, a minha preocupação está muito mais associada à progressão da carga em relação aos ajustes do que quanto ao aumento da performance esportiva, obviamente. Além disso, parece que está muito claro na literatura que parece que o treinamento intervalado de alta intensidade apresenta benefícios em relação ao treinamento contínuo, especialmente se a gente dividir os ganhos ou relativizar os ganhos pelo tempo de treinamento da sessão.
Então, por unidade de tempo, o treinamento intervalado de alta intensidade proporciona ganhos superiores ao exercício contínuo, independente de qual seja o desfecho. Entendi. Tanto em ajustes cardíacos e vasculares, centrais e periféricos, quanto no aumento da aptidão física e na redução, por exemplo, de dobras cutâneas. Legal. Isso é interessante, né? Isso é um tema que é vasto, né? Sim, E tem muitas variáveis, né? E a o gente. que eu tenho visto é que as pessoas têm tentado popularizar muito, pagando o preço de reducionismo do modelo de exercício Exato, para atender os diferentes interesses. Então, muita gente fala, vou fazer um Tabata sem exato. ter a menor ideia do que é isso, né? Eu vou fazer um HIIT sem saber como organizar isso ao longo do processo de treino. Então, os profissionais, para, entre aspas, ficarem na moda, Claro. têm preferido o reducionismo quanto à área de conhecimento, em detrimento ao aprofundamento, entendimento dos modelos de exercício, Exato. infelizmente. Não, e vira um pouco essa torcida de futebol, né? Porque aí o cara Exatamente. só defende aquilo, só aquilo que vale, Sim. isso que eu acho que atrapalha. Esse é um outro ponto central, porque eu frequentemente falo também que não sou refém de velhos totens. Né? Para mim, não tem uma vaca sagrada, não existe um santo Claro, grau. exatamente. Eu consigo entender e observar a importância desse tipo de estímulo e também de outros modelos de exercício físico em consonância com o objetivo dos indivíduos. Então, obviamente que o treinamento intervalado de alta intensidade, ele tem o seu lugar no processo de preparação física de atletas, pessoas não atletas, indivíduos que têm doentes, mas o treinamento contínuo de baixa e moderada intensidade e longa duração também tem importância em diferentes contextos. O que o profissional precisa ter é discernimento, Claro. de quando e como utilizar cada ferramenta. É legal, Fabrício, porque mesmo assim, tendo conversado muito pouco com você, eu tenho que. é, a gente tem pensamento mais ou menos por caminhos diversos, a gente chega na mesma conclusão. Então eu sempre coloco no curso que eu nunca defendo o LPO, a pliometria ou qualquer que seja o método. Né? Na verdade, se os métodos eles têm que ser ferramentas para o professor de educação física, para o treinador do esporte poder usar aquilo ali. É como se ele abrisse ali a caixa de ferramentas e aí, beleza, o que eu vou fazer com esse indivíduo? Olha, eu tenho esse Uhum. martelo, eu tenho essa chave de fenda, né? Então você tem uma gama de opções para tratar de um princípio básico que é dar estímulo. Né? Então é isso, a gente vive de aplicação de estímulos, né? Não de protocolos. Se você quer errar, escolha um único método Exato. de aumento da aptidão física. Com certeza tem muita chance de errar. Né? A variação e a compreensão de diferentes métodos para as diferentes variáveis da aptidão física é essencial para o sucesso profissional e para a obtenção dos resultados efetivos, eficientes dos clientes, independente de quem sejam eles. Exatamente. Então eu queria mais uma vez aqui, Fabrício, ainda fazer um pouco mais uma propaganda desse livro aqui, porque eu coloco sempre para as pessoas que já fizeram estágio comigo, né, quem está começando, principalmente quem está ali na graduação, que a melhor receita de bolo que você pode ter, o melhor de você começar é você começar com alguma coisa desse tipo, um livro desse, que Uhum. reúne todos os protocolos, passou por um crivo de um doutor que pôde selecionar, né? A gente vê os artigos por aí, mas se esquece que às vezes a amostra não é estatisticamente significante, às vezes o resultado não representa muita coisa. Quer dizer, é possível haver publicações por aí, Claro que né? sim. E você tem que saber discernir isso. E quando você tem alguém que é um doutor que pode fazer esse filtro para você, colocar exatamente os protocolos que tiveram, os resultados que você obteve, para mim essa é a melhor receita de bolo para você começar. Né? Você começa com um protocolo com aquilo que você já foi estudado, né? Que você já sabe o resultado esperado. Né? Uhum. Então isso para mim eu acho que é fundamental. E aí você, no seu livro, você foi muito feliz porque
como você falou, a segunda parte do livro é prática, né? Então ali você mostra exatamente as aplicações do HIIT aqui, principalmente no futebol, né? Esportistas de futebol, pessoal do Uhum. taekwondo, não é isso? Isso aí, exatamente. A gente tem um capítulo de não atletas, testando diferentes modelos de recuperação, né? Um capítulo que fala do futebol recreacional para a saúde, que é uma modalidade intermitente, obviamente, Certo. e o desenvolvimento de 3 protocolos distintos de treinamento para atletas de taekwondo e as respostas de frequência cardíaca frente a esses protocolos. Inclusive, esses protocolos do taekwondo que estão no livro, a gente tem utilizado com vários dos atletas da seleção gaúcha, da seleção brasileira, das categorias de base. Eu tenho um projeto aqui com um número grande de praticantes e um número substancial deles tem representado o país e o estado, e esse modelo de exercício faz parte do cotidiano da preparação física desses indivíduos. Que bacana, Fabrício. Então, eu acho que ficou bem claro aí que o cara não está brincando de hit, né? E eu acho que o mais interessante é justamente isso. Eu falei, pô, cara, eu quero trazer esse cara, eu quero conversar, esmiuçar. Tenho várias perguntinhas aqui que eu já anotei no livro. E é isso para isso que a gente gravou essa entrevista, né? Nós vamos fazer um curso aqui em São Paulo, consegui finalmente, depois de longa conversa com o Fabrício, arrumar um horário na agenda lotada dele. Nós vamos trazer ele para um primeiro curso aqui em São Paulo, que entre outras características que eu achei mais interessante é que o curso é prático, gente. Então, nós não vamos ficar só discutindo, nós vamos botar a mão na massa, não é isso, Fabrício? Conta para o pessoal aí o que você está aprontando aí, o que o pessoal espera aprender com você aí nesse curso, Fabrício. João, minha preocupação é conseguir transmitir a informação e fazer com que ela seja compreensível para quem está consumindo-a. Então, um dos modos que eu identifiquei que tem maior sucesso é apresentar o conjunto de ideias, o conhecimento, e depois testá-lo na prática. Então, normalmente, o que a gente faz? A elaboração dos diferentes programas de treinamento intervalado, ou, desculpa, a aplicação dos programas mais famosos, entre aspas, porque eu não posso negar que existem protocolos de treino que são bastante consolidados na literatura, então é importante que as pessoas entendam como eles são feitos. A gente, para isso, aplica pelo menos 3 ou 4 protocolos distintos, aprendendo a fazer cálculo de frequência cardíaca alvo para cada protocolo, a organização de estímulos, então, com base em intensidade controlada ou de modo all out, que é aquele esforço que a gente não tem o controle da intensidade e pede para que o indivíduo realize na maior intensidade possível o esforço. Então a gente tem algumas discussões sobre qual modelo é mais adequado em qual contexto, e junto com a avaliação da frequência cardíaca, que a gente faz de um modo muito legal. Eu tenho um software no iPad que eu consigo colocar até 20 pessoas simultaneamente fazendo exercício e todo mundo consegue ver em tempo real como é a resposta cardiovascular desses indivíduos. Associado a isso, eu também levo um lactímetro portátil para a gente fazer coleta de lactato e ver como os diferentes indivíduos respondem aos diversos programas de exercício intermitente de alta intensidade. Tá? Então eu falei, você não veio aqui para brincar, gente. Então isso foi o que eu achei interessantíssimo. Saibam que nós vamos fazer o curso aqui em São Paulo, as vagas são limitadas até para a gente poder manter aí o padrão e a qualidade do curso. Não adianta ficar enfiando 1 milhão de pessoas numa sala. É melhor a gente ter, né, uma turma reduzida que realmente possa aprender e possa interagir. Então já saibam que o número total de vagas já tem menos uma, porque uma é minha. Eu já estou no curso, então já tem uma vaga a menos, gente. A data que vai estar aqui em São Paulo vai ser no dia 10 de abril, domingão. Nós vamos tirar aqui 8 horas para fazer toda essa parte prática. Vamos extrair tudo do Fabrício, né? E vocês podem perceber que serve tanto para pessoas do esporte de alto rendimento, como é o meu caso, mas quanto as pessoas que trabalham com saúde, né, o personal trainer, ou mesmo os professores que trabalham em academia, né, que trabalham com pessoas que têm acometimentos também, né, ou que pensam no emagrecimento. Então a gente vê que o HIIT tem todo esse espectro
e a gente vai extrair tudo isso do Fabrício. Então, gente, fiquem à vontade aí para mandar suas perguntas também. Aqui embaixo vocês já podem ver as datas e fazer inscrição para o curso, tá? Então vocês preenchem os dados aqui para receber a ficha de inscrição. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato direto aqui comigo, né? Ou através do site. Vocês podem mandar e-mail para o treinamentoesportivo.com@gmail.com para maiores dúvidas, mas sabe que vaga limitada, então não vai ter jeito. Se você quiser aprender e utilizar o HIIT como uma ferramenta, né, como é o que eu mais quero também, aprender direitinho isso, esse curso é imperdível. Fabrício, obrigado aí para você tirar aí seu tempo, cara, e sua paciência aí com os problemas técnicos, e eu te agradeço muito, e eu tô te esperando aqui, cara. Beleza, João, obrigado pelo convite. Eu tenho certeza que vai ser muito legal para todos nós. E deixar indicado que vai ser a primeira vez que eu vou falar sobre intermitente em São Paulo, por incrível que Por pareça. incrível que pareça, cara. Exatamente. Depois que eu saí daí, parece que o pessoal não fez muita questão de Esqueceram fazer de com que eu você, voltasse. pô. Exatamente. Então, eu vou voltar com muito prazer. Espero que a gente tenha momentos muito produtivos em conjunto. E, de novo, te agradeço pela oportunidade, pela paciência e dedicação, tá? Que isso, cara. Um abraço para você, gente. Então tá aí, o curso, as inscrições estão abertas. É só fazer e vir pro abraço, né? Um forte abraço para todo mundo. Boa semana de treinos aí, de trabalho para todos. Feliz 2016. Até mais.